bom dia! Feliz Dia dos Pais para quem tem um papai por perto. Para quem não tem, que uma lembrança especial conforte a ausência do seu pai. A vida é assim mesmo, pessoal. E é preciso seguir sempre em frente, não é mesmo? E nós preparamos o Campo Vivo desta semana com muito carinho. Olha só! Sabe aquela faixa de terra na beira das rodovias? Um projeto aqui no Paraná permite que a área seja semeada. Essa ferinha é um gato maracajá. Ele foi resgatado em Arapongas. E essa onça parda apareceu no oeste do estado. O IAT orienta sobre como agir quando esses animais estão por perto. Você começa a acompanhar hoje uma série sobre a importância das sementes para o agronegócio. E vai acompanhar a movimentação do mercado com o especialista Ismael Menezes. Mudança de hábitos de consumo revelam compras mais saudáveis nos supermercados. Você conhece a mini galinha? Ela está se transformando em novo pet nacional. Sim, meus amigos, aqui no Campo Vivo tem muita informação técnica, analítica e as novidades e curiosidades do setor também. Então, se ajeite por aí, porque o programa já começou. E começamos o nosso programa falando sobre um projeto especial. Produtores rurais do Paraná estão plantando alimentos nas margens das rodovias. Enquanto áreas antes abandonadas às margens das rodovias ganham cor e produtividade, uma nova parceria entre produtores rurais e a concessionária Via Araucária tem colhido mais do que alimentos. O projeto de plantio em faixa de domínio permite que agricultores utilizem os espaços públicos para cultivo, desde que sigam uma série de exigências técnicas e contribuam com uma causa social. É bom para a concessionária e bom para o agricultor, porque como a concessionária, as áreas que não foi documentadas estão fazendo cerca, então fica criando mato e daí para a concessionária limpar toda aquela extensão da faixa fica mais difícil. E se for a área aproveitada que o agricultor plante, então mantém limpo e o agricultor fica fácil para ele trabalhar. Aqui as margens da rodovia do Xisto, que antes era só mato, agora virou terra fértil. Mas esse plantio tem um propósito maior. Além de gerar alimento, os agricultores se comprometem a fazer uma doação anual para instituições sociais da região. Um jeito de devolver à sociedade aquilo que a terra dá de melhor. Para participar do projeto, os agricultores precisam apresentar uma série de documentos: certidão do imóvel, planta topográfica, requerimento do proprietário, uma anotação de responsabilidade técnica chamada ART e uma carta da concessionária autorizando o plantio. A Via Araucária avalia cada caso e acompanha o processo de perto. A maior importância do projeto de plantio na faixa de domínio da Via Araucária é fortalecer a política ESG, reduzindo assim emissões de CO2 pelos equipamentos de conservação, permitindo que produtores expandam sua fonte de renda, plante em locais apropriados à margem da rodovia, além de reduzir o índice de incêndio às margens da rodovia e aumentar a segurança viária do tráfego. Um ajuda o outro, fica bom para todo mundo sai ganhando, né? Desde o usuário da rodovia também, que mantém mais limpo a beira da estrada, tudo facilita, né? De olho na próxima colheita aí. Sim, com certeza, é verdade. Que bela iniciativa! Essas áreas realmente precisam ser melhor aproveitadas. Será que as outras concessionárias de pedágio vão adotar essa ideia? Seria muito bom, não é verdade? E mais um animal da fauna silvestre foi resgatado aqui no Paraná. Esse gato maracajá estava circulando na área rural de Arapongas, cidade vizinha de Londrina. O felino foi resgatado pelo Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal. Esse é o segundo registro da mesma espécie na região em poucos dias. Talvez ele tenha se aproximado das chácaras em busca de alimento. O gato maracajá é um predador muito hábil de pequenos animais, como galinhas. Depois da captura, o felino passou por avaliação. Como estava saudável e sem ferimentos, foi devolvido a uma área de vegetação nativa, que é a moradia natural dele. E no oeste do estado, no município de Formosa do Oeste, uma onça parda foi parar em uma árvore em uma propriedade rural. O animal também foi resgatado. Olha só. Assustada, a fêmea subiu alto na árvore. O animal, com cerca de 22 quilos, é jovem e mobilizou 18 profissionais para o resgate.
A felina passou por exames clínicos, coleta de sangue e aplicação de microchip para identificação e monitoramento. Estava saudável. Depois dos exames, ela foi devolvida para uma mata preservada, distante de áreas urbanas. Pessoal, tem acontecido muitos relatos de animais silvestres que circulam no campo e até nas áreas urbanas. Por isso, o Instituto Água e Terra, o IAT, está orientando a população sobre como agir nesses casos. Vamos acompanhar. São geralmente animais jovens que acabaram de ser liberados pela mãe, estavam em fase de aprendizado, e aí eles estão demarcando o território. Então eles acabam invadindo ali as propriedades, né, e acabam se alimentando de animais domésticos como bois, carneiros e ovelhas. Dificilmente, é importante destacar isso, né, o encontro de um ser humano com uma onça vai resultar em ataque, e nós não somos vistos como presas para esses animais. Então é importante manter a calma. Se uma pessoa quiser fazer um relato da ocorrência de uma onça, de um animal silvestre, na sua propriedade ou no meio urbano, ela pode entrar em contato com a Polícia Ambiental, com a Prefeitura da sua cidade ou com o Instituto Água e Terra. Aí nós solicitamos, né, que sejam feitos registros fotográficos, se possível, né, da carcaça do animal que foi atacado, de pegadas da onça, né, de pelos, registros que possam nos direcionar depois a saber se realmente foi uma onça que fez o ataque, porque pode ter sido um outro animal silvestre ou até mesmo cachorro aselvajado, né, que pode ter atacado esses animais, nem sempre são onças. Então, nosso procedimento, quando recebemos um relato de ocorrência de onça, é ir até o local, fazer uma visita técnica, para investigar se realmente foi uma onça mesmo, e aí orientar os proprietários a adotarem medidas de manejo para evitar o ataque da onça. Então são ações que vão gerar um afastamento desses animais e eles assim não vão se aproximar dos animais domésticos para atacar. Vamos seguir as orientações do IAT, gente. Não tente capturar ou afastar animais silvestres por conta própria. Informe sempre os órgãos ambientais. As equipes estão sempre preparadas para agir e cuidar deles, viu? E chegamos ao primeiro intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes, deixa eu te contar o que ainda temos no programa hoje. A semente não é só um futuro grão. Ela tem embarcadas muita pesquisa e tecnologia. Os fundamentos do mercado, analisados por quem entende do assunto. Pesquisa revela mudanças de hábitos nas compras do supermercado. Essa é uma mini galinha. Ela conquistou a internet e tem muita gente querendo a vizinha como um novo pet. Sim, gente, ainda tem muita informação por aqui. Então, vai beber uma água e volte logo. Eu te espero, hein? O Campo Vivo está de volta. Você sabe, aqui tem sempre tudo o que você precisa e muito mais. Nós vamos te levar agora para uma série sobre a importância da semente para a agricultura. Vamos conhecer detalhes sobre toda a pesquisa e tecnologia que vem antes desse grão tão precioso. A série foi produzida pela equipe de jornalismo da TV Tarobá em Cascavel. Segue o primeiro episódio. Os campos a perder de vista mostram a riqueza que brota da terra. A produção de grãos é a principal atividade econômica do Paraná, com o status de segundo maior produtor do Brasil. Todo esse potencial foi construído a partir de uma transição de ciclos econômicos, com o apoio do cooperativismo. O oeste do Paraná teve a primeira atividade econômica, que foi a extração da erva mate. Depois veio a extração da madeira, e quando nós começamos o ciclo agrícola no oeste do Paraná, as cooperativas tiveram papel fundamental. Além da indicação do melhor insumos, também assistência técnica, que fez com que nós tivéssemos uma terra produtiva de acordo também com o mercado. E as cooperativas fizeram esse papel. Sem o cooperativismo, nós não teríamos a pujança do agronegócio, principalmente na agricultura, que nós temos hoje. Uma imensidão que começa minúscula.
tudo tem início na semente. Esse pequeno tesouro, esculpido com muita pesquisa e trabalho intenso. A trajetória de sucesso da agricultura paranaense está intrinsecamente ligada à evolução da indústria de sementes. Um setor que, nas últimas décadas, passou de uma atividade tradicional para um inovador processo de ciência e tecnologia. Se a gente for avaliar os últimos 20 anos, tudo que nós tivemos de aumento de produtividade a nível de Brasil, até de mundo, muitas dessas tecnologias elas estão agregadas na semente. É claro que a gente teve muita evolução na parte de manejo, produtos químicos de modo geral, equipamentos, ou seja, tudo isso reflete em tecnologia que está vindo para o campo. O impacto no volume produzido foi nítido. Nos últimos 50 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. Em 1975, a produção nacional saiu de 38 milhões de toneladas para mais de 330 milhões na safra atual. Marco tem os olhos voltados para o futuro, sem esquecer o passado que o pai construiu. Ele dá continuidade ao cultivo de grãos nas terras da família e sabe que as primeiras sementes foram importantes, mas a evolução desse mercado trouxe muito mais prosperidade. De alguns anos, ou vários anos atrás, quando meu pai, por exemplo, iniciou a fazenda, na década de 60, mais precisamente em 68, a produtividade era de 50, 60 sacos por alqueire, né? Hoje nós temos áreas aqui que produzem média de 210, 215 sacos por alqueire. Então, existiu uma evolução muito grande, né? Até o que é interessante está ligado com o que o Brasil produzia, o crescimento populacional do mundo, né? E hoje a gente tem uma área, 6, 8% da área do Brasil hoje dedicado ao plantio de grãos, e a gente teve essa expansão de 60 para 210, 215 sacos por alqueire. Então isso conseguiu suportar, querendo ou não, a alimentação ao redor do mundo, né? E o Paraná sabe aproveitar as janelas de oportunidade que surgiram a partir disso, fazendo nascer das sementes muito mais do que apenas grãos. O Paraná é um destaque nessa questão, porque a gente tem as cooperativas aqui que são muito fortes e elas trabalham em toda a cadeia. Elas importam os insumos, fornecem para os produtores, recebem o grão, tem a indústria de transformação para carnes, depois processam as carnes e vão exportar a bandeja com o filé pronto ou uma lasanha, já um produto altamente processado com valor agregado muito alto. Então toda essa indústria de transformação, ela gera empregos de qualidade, investimento em tecnologia, em evolução econômica. Para chegar a esse resultado, voltamos ao começo de tudo. A semeadura. Quem produz tem a qualidade da semente no topo da lista de preocupações. A genética dela, o ciclo dela, quais são as resistências que ela já possui ou não, né? Para a gente até poder programar o nosso manejo posteriormente, a caixa produtiva, o potencial produtivo dela. Então são itens que são bem específicos, mas são muito importantes para a lavoura se desenvolver da forma correta ao longo do ciclo, né? E esse é o assunto do segundo episódio da série. Nós vamos mostrar os inúmeros processos pelos quais a semente passa, até chegar aos altos níveis de exigência do mercado. Que maravilha, pessoal! Eu reforço o convite. Não perca os próximos programas para assistir às outras matérias da série. A gente espera, hein? Pessoal, os Estados Unidos podem ter uma safra recorde de milho, acima de 400 milhões de toneladas. E esse resultado pode pressionar também os preços da soja. Vamos acompanhar agora a análise do especialista Ismael Menezes em relação a esse cenário. É a hora do nosso quadro Em Dia com o Mercado. Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. O mês de agosto é um mês decisivo
para as lavouras nos Estados Unidos. O clima vem bem favorável até agora e o potencial da safra pode ser gigantesco, com forte impacto sobre as cotações. Vamos então abordar aí o potencial da safra nos Estados Unidos. No milho, o Departamento de Agricultura nos Estados Unidos vem mensurando a safra, estimando a safra em próximo de 400 milhões de toneladas de milho. E algumas estimativas quanto à produtividade já elevam esse potencial acima de 410 milhões de toneladas e alguns já estimam próximo de 420 milhões de toneladas, com um impacto muito forte, um acréscimo bastante grande sobre os estoques finais de milho por lá. No caso da soja, o USDA estima uma safra ainda próximo de 118 milhões de toneladas, mas o potencial pode ficar acima de 121 milhões de toneladas, com uma elevação nos estoques finais. E isso nós temos que ficar atento quanto aí ao impacto sobre os preços. E vale a pena a gente acompanhar a relação que existe entre cotações de milho e cotações de soja na Bolsa de Chicago. Essa relação normalmente oscila próximo aí de 2,5, ou seja, a soja valendo 2,5 vezes o preço do milho, a cotação de milho. Essa relação pode ficar até mesmo um pouco acima disso. E qual o impacto disso, Ismael? Considerando que os fundos de gestão ativa estão levando uma posição vendida no milho acima de 181 mil contratos no milho, essa posição pode ficar ainda próximo de 400 mil contratos de venda no milho. E no caso da soja, eles estão pouco vendidos, somente com 36 mil contratos de venda na posição de milho, de soja. Nesse caso, eles podem acelerar ainda muito forte as vendas sobre as cotações, sobre os contratos de soja na Bolsa de Chicago. E vale a pena a gente ficar atento no seguinte: esse ano o milho pode ser a âncora da soja na Bolsa de Chicago. Isso porque as cotações de milho podem atingir níveis próximo de 3,80 ou até abaixo disso, se a safra vier acima de 410, 415 milhões de toneladas. E mantendo essa relação de 2,5, a soja pode testar níveis próximo de 9,50 ou até abaixo disso. E vale a pena a gente ficar atento ao seguinte: as cotações de soja na Bolsa de Chicago para março de 2026 vêm aí a níveis próximo aí de 10,30, 10,27, cotações que já tiveram acima aí, próximo de 10,80. Muitos ainda vêm falando, pô, Ismael, mas essa cotação caiu, talvez não seja tão interessante a gente fazer uma trava para 2026. Muita atenção, porque essa relação pode respeitar aí essa relação de 2,5, e se as cotações de milho na Bolsa de Chicago tiver uma forte queda, pode levar as cotações de soja para baixo. Por isso, muita atenção, faça a gestão de risco na comercialização, aproveite essa condição ainda favorável sobre os contratos de soja, faça uma boa gestão de risco e fique atento aos fortes impactos que nós podemos ter para a safra 25-26. Outra dica importante, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. Lembre-se que nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. É isso, pessoal. Pé no chão e muita informação são os melhores suportes para a tomada de decisão mais assertiva. Obrigada mais uma vez por todas as suas contribuições aqui no programa, Ismael. Somando 45 anos de crescimento e evolução, o Grupo Metronorte está entre os maiores e mais sólidos grupos automotivos do Brasil. São 7 concessionárias plenas no padrão global Chevrolet, atuando em Londrina, São José dos Pinhais, Paranaguá, Joinville e Florianópolis. A Metronorte é a assinatura de confiança em seminovos, oferecendo a você a melhor estrutura e o maior estoque multimarcas do sul do Brasil. São mais de 1.000 colaboradores integrados na mesma busca pela máxima qualidade no atendimento e nos serviços. Ano após ano, a certificação Chevrolet Nível A é referência da busca contínua pela excelência no atendimento e nos serviços. Pronto para o futuro? O Grupo Metronorte acompanha a evolução Chevrolet para estar sempre com você em todos os caminhos. Chegou a hora de mais um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes, olha só o que temos no próximo bloco. Comida mais saudável e barata. É o que revelou uma pesquisa sobre novos hábitos de consumo no Brasil. E essa mini galinha é a mais nova trend ou moda da internet. Vai virar pet? A gente conta já já. Então, fique por aqui. O intervalo é rapidinho.
E olha, gente, o Campo Vivo voltou aqui na sua tela. Vamos em frente, porque ainda temos muito mais informações para você. E o tarifaço norte-americano começou a valer na quarta-feira. Mesmo com mais de 700 produtos fora da sobretaxa, há setores no Brasil que podem ser muito impactados. Vamos acompanhar na reportagem. 40% de tudo que chega nesses grandes galpões vão para os Estados Unidos. Remédios, frutas, eletrônicos. Nas últimas semanas, o desafio foi organizar o grande aumento da demanda. É que os produtores anteciparam as exportações para fugir do tarifaço. Alguns clientes já tiveram contratos cancelados com os americanos. Se esse volume cair e a gente não conseguir repor, a gente precisa encontrar formas de reduzir os custos, enxugar gastos. Aqui nessas caixas térmicas estão 2 dos produtos que mais vão sentir o impacto do tarifaço: carne bovina e pescados. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador da carne brasileira. Produtores já buscam novas alternativas no mercado externo, mas fechar negócios num tempo tão curto não é algo simples. Para abrir um novo mercado demora meses ou anos. Depende do país e depende do produto. Você vai ter que negociar preço, condições de pagamento, frete, logística. É o caso do açaí, fruto típico da Amazônia. Só o Pará exportou 8 toneladas no ano passado. 40% foram para os Estados Unidos. Agora, o tarifaço de 50% pode prejudicar mais de 300 mil produtores e causar desemprego na região norte do país. Ficou muito ruim para as indústrias paraenses porque o mercado estava crescendo muito, né? Os produtores em si, todo mundo está preocupadíssimo com isso. Outro setor que já sentiu os efeitos do tarifaço é o da madeira, responsável por quase 200 mil empregos no Brasil. Quase 40% do que o Brasil exporta vai para o mercado americano. O Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço de Trump. Seguramente haverá desemprego, até porque muitas das empresas que estão afetadas pelo tarifaço, ela tem como atividade central a exportação para os Estados Unidos. E setores grandes, importantes no Brasil, é o caso do café, é o caso da carne, é o caso de algumas frutas. A expectativa agora é de que as altas taxas sejam reduzidas na mesa de negociações. Vamos acompanhar, pessoal. Uma pesquisa revelou que boa parte da população mudou a preferência na hora de fazer compras no supermercado. No último ano, foram incluídos produtos mais baratos e saudáveis. Vamos acompanhar na reportagem. As compras no supermercado andam diferentes para muita gente. Mudou um pouco. Passei a dar uma escolhida nos preços. Uma pesquisa recente da Associação Paulista de Supermercados mostrou que 7 a cada 10 brasileiros admitem alguma mudança de hábito na hora das compras no último ano. Os carrinhos estão ficando menos parecidos com esse aqui e se aproximando mais deste aqui. Para a maioria, a prioridade agora é consumir produtos mais saudáveis. Porque comida industrializada não faz muito bem, né? Aí você vai vendo que você vai engordando, a saúde vai piorando, então a gente acaba comprando mais legumes. Acho que a gente melhorou um pouco nessa parte, assim. Tento usar um açúcar de boa qualidade e que não prejudica a digestão. A conveniência é levada em conta para 54% dos entrevistados, como comprar itens para animais de estimação no mercado, por exemplo. Mas não tem jeito. A economia também é determinante. 35% das pessoas dizem fugir das marcas mais caras. Além disso, o ovo e o frango substituíram a carne para 23% dos clientes. Conforme vai aumentando, a gente vai procurando algo que seja mais econômico para nós, né? Para esse economista, a inflação explica algumas trocas, principalmente de carne bovina, azeite e café. Mas a tendência é melhorar. Os preços tendem a desacelerar em função de câmbio, em função de safra, em função de melhores pastos. Gente, o campo procura se adaptar ao calendário sazonal imposto pelo clima e muitas vezes também pelo mercado. Por isso, a procura maior por produtos do agro pode estimular o aumento na produção, o que é ótimo, não é mesmo? E você, já ouviu falar em uma mini galinha? A raça Cerama ganhou as redes sociais depois que o vídeo viralizou. E o ovo custa uma verdadeira fortuna. Olha só. Considerada a menor galinha do mundo, essas aves curiosas são da raça Cerama.
Elas chegam a no máximo 15 centímetros de altura. São quase do tamanho de uma latinha de refrigerante. A espécie viralizou nas redes sociais nos últimos dias por causa deste vídeo. O conteúdo já ultrapassou 28 milhões de visualizações e apresentou ao Brasil uma galinha inusitada, charmosa e com um jeitão de pet. O responsável pelo sucesso é o Marco, criador dessa raça desde 2020, quando começou a se dedicar à reprodução dessas aves durante a pandemia como um passatempo. Mas o que era para ser apenas distração se transformou em um negócio lucrativo. Paixão à primeira vista. Eu falei, uma galinha é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Por causa desse peito dela, tudo, o tamanho muito pequeno. E aí já saí em coisa de 2 horas, eu já estava com um casal aqui dentro. A Cerama é reconhecida como a menor raça de galinha do planeta. Ela surgiu na Malásia nos anos 70 e chegou ao Brasil em 2017. Desde então, ganhou espaço entre criadores e colecionadores no mundo inteiro. E a gente não tem por aqui apenas as menores galinhas do mundo. Essa aqui, ó, é a Julie, ela já recebeu o título de menor galinha do Brasil. E esses animais têm chamado bastante atenção de adultos e crianças, tanto que têm sido comercializados até como animais de estimação. Por ser um animal exótico e muito manso, e o barulho é muito baixo que elas fazem em relação até a um garnizel, uma galinha comum. Hoje, a criação do Marco em Pindamonhangaba já soma mais de 170 aves. Ele vende ceramas para diferentes estados do país, tanto para quem quer começar a criação, quanto para quem busca um pet fora do comum. Uma dúzia de ovos pode chegar a R$3.000 no mercado especializado. Mas o investimento exige estrutura. As aves precisam de ambiente climatizado, ração específica e cuidados diários. Eu brinco que assim, a gente não pode considerar uma galinha, porque tudo que você precisa fazer com ele é totalmente fora. Umas galinhas que elas não podem ficar no vento, não podem ter sereno, não podem dormir na chuva. Como aqui no Vale a gente tem uma temperatura muito baixa, então com medo de perder essas aves e dar um bem-estar melhor para elas, a gente liga o aquecedor. Os ovos também a gente que tem que fazer viragem todos os dias, que a gente põe uma vez por semana na chocadeira. Pequeno no tamanho, mas grande no potencial. A Cerama virou sensação nas redes e nos criadouros. Prova de que até no mundo das galinhas tem espaço para inovação e um toque de fofura. É isso mesmo, gente. Tem espaço no agro para todo tipo de mercado, até para mini galinha pet. Só um alerta: para ter qualquer animal é preciso ter também espaço adequado e condições para criar com dignidade. Não pode levar para casa e depois abandonar. Combinado? Acabou, pessoal! O Campo Vivo de hoje termina aqui. Mais uma vez, a gente agradece a sua audiência e o carinho da sua companhia. Mas não fique triste não. Domingo que vem tem mais Campo Vivo, sempre a partir das 7h30 da manhã, comigo, Luli Barbeiro. E é claro, eu te espero. Um feliz Dia dos Pais a todos. Até o próximo domingo. Tchau!